Boa noite, então, meninas. Boa noite, Simone. Boa noite a todas que estão aí. E Boa aí, como. noite. Isso aí. E aí, como foram esses dias aí? De meditação, de limpeza, de catarse? Me contem aí como que foram as experiências de vocês. Ô, Vera, Hum, boa noite, meninas. Eu boa fiquei noite. super bem, Uhum, muito bem, eu me senti muito bem. Eu percebi assim, no dia da mentoria, que do dia que nós fizemos na quinta passada, eu dormi mal e sonhei a noite inteira com meu ex-marido, sabe? Mas a sim, gente está naquele processo de cura com ele, com relação às drogas e tudo mais, então sim. acho que foi necessário, sabe? Eu estar com Uhum, ele. Depois, no outro dia, conversei com os meninos e foi muito bom. No sim. geral, eu me senti muito bem, dormi melhor todas essas noites, dormi bem melhor. Eu fiz todas as meditações antes de dormir, não fiz durante o dia, e Sim. nem no horário das 3 lá, que não foi possível. E meu intestino também está muito bom. Bom, Estava ótimo. desandado, lembra, né? Lembro, Agora lembro. tá bem Uhum, bonitinho. perfeito. Simone disse que foi tenso. Quer compartilhar com a gente aí, Simone, o que foi tenso aí? Todo mundo quietinha hoje. Posso falar? Pode. Ou a Simone vai falar? Nossa, Simone até agora só falou aqui que foi tenso, deu boa noite, até agora não falou mais nada. Ah, tô no É. serviço, então não vai dar para falar. Ela vai dar só para escrever. Mas Então já tá. tá ótimo. O meu eu fiz todas as meditações da terça, da quarta e da quinta. Não, terça e quarta eu fiz de manhã e achei que a energia foi completamente outra, totalmente diferente. Eu consegui fazer às 6 da manhã. Sim, Foi assim fantástico. Para mim resolveu muitas coisas, trouxe muitas respostas, muita coisa que estava travada, destravou tudo, que tudo. maravilha. Até coisas assim que eu achei que estavam perdidas, eu resgatei. Uhum, Resolveu-se muitas coisas essa semana. E uhum, assim, eu aceitei também muitas coisas que aconteceram na minha vida. Eu tive um ótimo entendimento, aceitei e acolhi isso bem melhor, bem mais uhum. leve, bem mais tranquilo. Que maravilha. Muito bom E mesmo. dormi muito bem. Dormi muito bem. Dormi até mais que a cama. Tô boa de cama, deito e durmo. Que bom. Porque na última eu lembro que você passou mal para Dedé, os desafios foram tremendos. Dessa vez foi diferente, né? Né, essa foi totalmente leve. Acho que tudo que eu sofri na outra lá, essa foi totalmente leve. Mas foi leve mesmo, assim, bem Uhum. mais tranquilo. Que bom, isso é maravilhoso. Eu senti assim que muita coisa foi que resolveu-se muitas situações, muitas coisas nessa segunda. Abriu muitas portas, né? Abriu muitas portas, É muitas, isso, muitas, muitas. é isso aí. Isso é maravilhoso. Só gratidão. É isso aí. E aí, quem mais? Nair, ou a Marineide, ou a Mari, ou a Mara. Quem quer compartilhar conosco aí? Como foi? Ou a Rosana. E se não quiser compartilhar, escreve, tá? Às vezes não quer compartilhar, não quer abrir a câmera, mas se quiser escrever, pode escrever. Estou acompanhando o chat aqui. Eu vou falar. Para mim, assim, eu estou num processo há um tempo já, né? Dessa Uhum. parte da espiritualidade, estou buscando bastante. Eu achei que foi, acho que talvez confuso para mim, porque eu fico sempre, o que será que está acontecendo, né? Uhum. Será que é? Será que não é? Tive muitas dores no corpo, assim. Eu acho que eu devo estar abrindo mediunidade, alguma coisa nesse sentido, Sim, dores né? no corpo é energia circulando. Então assim, senti muita dor no pescoço,
nas costas. E eu acho que no meu caso, está direcionando mais para isso, imagino eu. Tanto Perfeito. que, né, como eu sou espírita na segunda, eu tive, né, eu tenho os trabalhos que a gente faz lá, Sim. e, e eu tive que receber um passe de 4 médios. E aí, né, para quem não está, né, familiarizado com isso, né, os Sim. médios passam energia para a gente, foi incrível que tirou com a mão. Que Então, maravilha. né, eles conseguiram me ajudar nesse sentido. Mas eu senti talvez isso mais aflorado. Eu acho que foi isso que pegou mais para mim. Provavelmente as energias aí de Kundalini circularam bastante no teu corpo. Para sentir dor, geralmente quando sente dor e a gente percebe que é aquelas dor que anda, é a energia de Kundalini movimentando os canais da coluna e aí é onde a gente começa às vezes a sentir dor e desconforto. Quem sentiu bastante essas dores, esse desconforto da última vez foi a Márcia. A Márcia ficou só risquinho. Não, eu fiquei, a outra, eu passei muito mal. Teve até um dia que eu saí mais cedo do trabalho, eu tive que tomar remédio para dor. Sim, E eu achei, a dor foi tanto que eu achei que eu ia morrer, de tanto que doía tudo. eu te entendo, porque de vez em quando eu passo por esses processos e é horrível. É aquilo que a Mara falou, a gente fica ruim, ruim mesmo. E eu achei assim interessante, Vera, que a meditação de manhã eu senti, né, a energia na coluna ali muito mais forte, muito mais viva, Uhum, completamente diferente de fazer à noite. é isso mesmo. Destranca os canais mesmo. A Mara aqui, a Maria, está compartilhando. Ó, senti muitas dores na coluna, lombar, sacro. Ainda estou com dor. Movimentou bastante a energia ali, viu? Naquela energia, naquela região ali da lombar. Por isso das dores aí, viu? Porque a sexualidade, ela começa o processo de ficar castrada, aprisionada dentro de nós, bem ali naquela região da lombar. E ali é onde, porque o que acontece? Essa energia é uma energia que sobe pela planta dos nossos pés e vai subindo pelo nosso corpo inteiro e ela faz esse movimento aqui, ó, de entra e sai. E dependendo do trauma que nós passarmos, o medo, ou bloqueou as emoções, ela vai parar em uma parte do corpo. E onde ela para, a gente começa a sentir dor. Por quê? Porque a gente está com dificuldade de soltar alguma coisa, a gente está com medo de soltar alguma coisa. E ali naquela região da lombar é a região onde mais para energia. Por isso que praticamente 98% das pessoas elas sentem dor na lombar. Porque o rio de energia, a energia toda de Kundalini, ela brota ali naquela região. E ela reverbera por todo o corpo. E quando a gente bloqueia ali, é onde a gente começa a sentir essa dor, esse desconforto aí. Mas com certeza é algum sentimento que a gente está aprendendo. A gente está com dificuldade de soltar. E aí, quem mais? Marineide, quer compartilhar como foi? Oi, tudo bom? Oiê, tudo jóia? Deixa eu te falar. Eu não sei dizer direito o que melhorou, o que piorou, não sei. Sim. Eu estou passando por um processo de sentir muita dor nos braços, mas é porque eu levei um tombo em setembro, Hum, quebrei a mão direita, e uhum, aí eu forcei demais a esquerda que inflamou, né? uhum, Então, tem hora que eu sinto assim, além dos problemas pessoais, que, como você diz, pesa, parece que o mundo está em cima dos meus ombros, né? Todos os problemas do sim. mundo estão nos meus ombros. Uhum, Eu fico assim, mas assim, eu durmo bem, né? Eu tenho dormido bem, tenho sentido
eu não sei dizer para você, mas eu tenho sentido uma melhora geral, Ótimo. sabe? Uma melhora assim. Eu estou em paz, com todos os problemas, com todos os desafios, mas eu estou em paz, entendeu? Então eu durmo bem, eu fico bem a maior parte do dia. Achei muito, assim, todo esse processo que a gente fez foi muito bom, entendeu? Sim. Eu me sentia bem fazendo o processo, né? Sim. Agora, é aquela coisa, eu estou passando por esse momento ainda de braços inflamados, né? Sim. Então, não posso dizer que é isso ou que é aquilo. Eu acho que é uma coisa bem, bem física mesmo, né? Uhum. O direito, porque ainda não tem o movimento completo, o esquerdo, que teve que fazer o trabalho do direito e aí acabou inflamando, entendeu? Sim. Uhum. Então, mas de uma maneira geral, eu me senti bem, eu tenho me sentido bem, eu tenho ficado, que eu acho muito importante, eu tenho ficado em paz, Que bom. entendeu? E isso, para mim, é muito importante, Uhum. para todos Isso é nós, né? ótimo. Com certeza, nossa, é maravilhoso. Mas é É. processo de recuperação, mas porque assim, o que que a gente aprende quando você começa quando você aprende isso, e você começa a visualizar e você passa por essa experiência, você fala, meu Deus, esse negócio realmente funciona, é assim que a coisa acontece. É, antes de manifestar um problema físico, já existe um problema nos corpos sutis, no espiritual. E eu brinco, eu falo assim, a lata de merda sempre joga na nossa cabeça, do lado de cima, dos corpos sutis, do espiritual para o físico. E vai descendo para os outros corpos, desce do espiritual, desce para o mental, desce para o emocional, desce para o vital, e chega uma hora que desce no físico, daí é onde a gente sente essas dores, esses desconfortos aí. E braços, Marineide, tem muita relação com a dificuldade de acreditar no seu potencial, no seu talento, nas suas capacidades. Ah, é? Uhum. E punhos ali, ansiedade, tudo que remete a gente meio que duvidar que a gente consegue, que a gente dá conta, que a gente é capaz, os braços da gente começam a reclamar. Ah, entendi. E eu acho É. bem interessante isso, porque assim, eu passei por esses processos lá no passado, e eu sentia muito problema de ler, tendinite, dor, era um negócio assim, medonho, medonho, e nada resolvia. Fazia fisioterapia, era a mesma coisa que água. Fazia uma coisa, fazia outra e nada. No entanto, que aí eu tive a oportunidade, na época, o professor ia dar um curso em São Paulo que eu fui fazer, de patologia de ombros, joelho e punho, e depois um de coluna vertebral. Eu fiz os dois cursos. E quem dava o curso era um médico ortopedista. E na época eu tinha um cisto no meu punho direito. E aí eu até mostrei para ele na época e tal, as dores, e esse médico ortopedista, ele falou, junto com o professor de yoga, né? Os dois eram bem, e esse médico ortopedista, ele praticava yoga, e ele se curou de vários problemas de saúde com yoga, por isso que ele era tão apaixonado. E aí ele Uhum. falou sobre esse negócio dos braços, eu falei, ui, encaixa a informação. Encaixa. É. Eu falei, nossa, que doido. E aí depois foi indo, eu fui trabalhando, como se diz, limpando a mente, limpando o emocional. O cisto sumiu, nunca mais voltou. E eu Ai, que lembro que bom. teve uma época assim bem dolorida que eu chegava a usar munhequeira para os dois punhos de tanta dor que eu sentia. Eu ia dar aula de yoga, eu dava aula de munhequeira, que eu não dava conta de sentir a dor, né? Porque doía demais, incomodava É. demais. E depois foi sarando, sarando, nunca mais senti nada nos braços, não. Ah, vai passar, eu sei que vai passar. É uma Vai, fase. é uma fase. E tem umas fases que a gente entra que até soltar, até liberar, não é do dia para a noite. É. E eu estou com um filho doente, então, assim, é, é difícil, né, você lidar com esse tipo de coisa, né? Sim, Ele é um rapaz de 42 anos, diabético e com
problemas já apresentando problemas, né? Uhum. Então, isso tudo pesa, né? Então, Pesa porque pesa os ombros, né? pega os ombros. É bem isso mesmo. Mas de pouquinho em pouquinho as coisas vão se harmonizando. Não, com certeza. Verdade. Simone disse aqui que a filha passou mal no domingo à noite e até terça. E ela foi no dentista e deu canal no dente. E o rosto inchou e está tomando antibióticos. Profundo. Vamos ver aqui. Dente está relacionado com Saturno. Saturno, com relação a dente ali, sempre quando pega dente nosso, a gente chama muito isso de energia de obsessor. Provavelmente ancestrais que estão, às vezes, em dimensões umbralinas, inferno propriamente dito. Né? E quando a gente faz esses processos de cura da nossa alma, de limpeza, traz esses desconfortos para a gente. Por quê? Porque está liberando alguma energia, alguma forma, pensamento e sentimento aí, muito profunda. E aí ela falou que o rosto está inchado, só me fala se é do lado direito ou do lado esquerdo, Simone, que o rosto inchou, porque tudo tem um significado. E aí ela disse também que ficou muito triste. Direito é mamãe, tá? Preocupação com mamãe. Você vê como o corpo fala, gente? É incrível. Você começa a observar o corpo, você começa a sentir ele traz todas as respostas que a gente precisa. Bem interessante. E aí, Nair, quer comentar alguma coisa? Então, eu falei que deu um alívio na minha perna, né, que estava pesada. Sim. Então, foi isso que eu senti. E fiz as Uhum. práticas também, Uhum. né, As meditações? e as meditações, tudo. Uhum. Então, vamos ver. Isso aí, vamos aguardar. Uhum. Rosana, quer comentar alguma coisa? Ou escrever, se quiser escrever também pode escrever. Vera, Oi. oi. Me diz uma coisa, você falou que o lado direito nosso é o lado feminino, é isso? Isso mesmo, problemas com mamãe. Tá bom, E o esquerdo é masculino, problemas com papai. tá bom. Obrigada. Pois é, o corpo nosso falando, dedo duro. Ô, Vera, eu lembrei também que você pediu para a gente ir no castelo, no Monte de Jade lá, Sim, né? Eu pedi todas as noites, eu acredito, assim, eu lembro que eu fui levada, mas eu não lembro das imagens, eu não lembro de nada lá. E tanto que no outro dia eu acordava assim com uma sensação de cura, de paz, de tranquilidade. Todas as noites eu lembrei e eu pedi. é isso mesmo. O processo é esse mesmo. Com certeza foi, viu? Sim, porque assim, a tranquilidade, as coisas e as resoluções que eu tive, né? E eu só pedi, não pedi nada específico, eu só queria ir para curar o que eu precisava. E fui Sim, atendida. perfeito. É a mesma coisa que eu fiz e deu um resultado muito bom. Muito bom mesmo. Mais alguém quer comentar alguma coisita? Por acaso alguém quiser comentar ou quiser escrever, pode ficar à vontade, tá? Agora eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu hoje comigo, que foi um negócio muito louco e eu tenho certeza que tem relação com esse processo aí de finalização dessa energia que nós trabalhamos. Foi um processo muito louco. Ontem de manhã eu acordei e muito mal, nada rendeu, um desconforto, uma coisa ruim. Passei óleo no pé, passei óleo na barriga, tomei chá, fiz argila. Eu falei, gente, estou muito ruim, meu Deus do céu. E depois, ao longo do dia, passou. De ontem para hoje, estouraram o cadeado do portão ali, porque ali na casa dos meus pais, onde era a casa dos meus pais, eu estou fazendo reforma para me mudar para ali.
E lá no fundo, essa noite, estouraram o cadeado. Pegaram, quebraram o cadeado e o portão ficou tudo arregaçado. E foi interessante porque, assim, estourou o cadeado, mas a gente não sentiu falta de nada, não. Tipo assim, as ferramentas dos pedreiros estavam ali, as ferramentas do pintor também estavam, as coisas nossas também, a gente não viu nada mexido, não. Mas aí, hoje era o dia que minha amiga ia me atender. E aí eu pedi para ela me atender e eu trouxe para a terapia justamente esse tema, o porquê que aconteceu isso ali no portão. E me trouxe uma cena que me disparou uma crise de choro, que foi um negócio muito louco, gente. Algo que eu nem lembrava que me aconteceu e tem relação com esse processo da sexualidade castrada. E eu acredito que o que eu vou compartilhar aqui, tem muita gente que pode ter vivenciado isso na adolescência, mas também pode ser que nem lembre que isso aconteceu. Deixa eu só mandar um oi aqui para a Elisângela, que ela falou que ela esqueceu, mas ainda dá tempo dela entrar. Então, aí nós começamos a tratar, e foi muito engraçado, porque assim, eu sou de prestar atenção nos detalhes. E eu tenho consciência que se você vibra numa frequência do medo, esse medo, ele vai atrair energias não muito agradáveis. E o que aconteceu? Ontem eu fui fazer umas coisas e tal, e eu passei de bicicleta bem aqui na parte de cima da rodoviária aqui, tinha uns nóia andando ali, uma galera que usa uns crack aí, companhia limitada. E me deu um desconforto a hora que eu passei perto daquele homem, aquela sensação assim, sei lá, que parece que ele ia me assaltar, que ele queria, sei lá, ia assaltar, ia querer roubar minha bicicleta, algo nesse sentido. E aí eu passei correndinho e vim embora, né? E cuidei das minhas coisas. Aí aconteceu esse processo do portão. Aí quando ela me atendeu hoje, me veio uma cena de quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. Que na época meus pais moravam no sítio ainda, e minha mãe me deixou na casa da minha avó para me estudar. E eu ia para a escola à tarde, que eu ia estudar ali no Garcês. Que é um colégio aqui perto de casa, não é muito longe. E tinha uns meninos que eles ficavam me perseguindo e não sei se queria correr atrás de mim na época, eu só sei que eu passei muito medo. E eu lembro que eu contei para minha mãe, aí minha mãe falou para os meus tios e meus tios começaram a cuidar de mim nesse sentido. E aquilo me traumatizou demais, eu nem lembrava mais disso, gente. Nem tchum. E depois dessa época que aconteceu isso com os meninos, porque eu era muito menininha ainda, me brotou umas alergias na minha mão que eu não podia mexer com produto de limpeza que trincava tudo e escorria e saía sangue. De tanta alergia que dava, e passava pomada e nada, e nada, e nada de resolver, e aquilo não melhorava. Então eu usava luva, para lavar a louça era um caos, e fiquei por anos assim. E o que aconteceu? Depois, quando eu fui fazer o curso de Theta Healing lá em 2019, mais ou menos, que é um curso que a gente chama de Você e o Criador, já tinha sarado já do problema da mão, porque eu já tinha feito terapia, várias terapias e tal, aí não me perturbava mais a mão. Mas a professora me trouxe a resposta. A professora falou, aí ela deu o exemplo e ela falou das mãos, eu falei, nossa, mas eu tive isso. E ela falou assim, isso daí é o quê? Sexualidade castrada, sexualidade bloqueada. E eu, nossa, mas foi bem na adolescência mesmo que eu senti isso e depois foi embora. E hoje, a hora que a minha amiga me atendeu, veio a cena dos meninos e veio a resposta, que aquele problema que eu tive com as minhas mãos foi naquele momento que eu bloqueei essa energia. Porque eu quis me esconder, porque eu me senti em perigo ali naquele momento. E foi tão engraçado esse processo, porque a minha sobrinha do meio, ela também, de alguma forma, o inconsciente dela bloqueia essa energia, porque ela também teve problema nas mãos. E o que acontece? O que eu percebi? Quando a gente é menininha, isso tanto para homem quanto para mulher, né? A gente tem uma energia muito forte, uma energia da sexualidade muito forte, né? E é um processo normal.
Só que aí, quando você se sente em perigo, o que, que acontece? A gente bloqueia essa energia. E quando a gente bloqueia essa energia, ela vai dar algum problema no nosso corpo. E como o nosso tema foi sexualidade castrada, e justamente hoje, com essa história, eu falei, eu quero saber o porquê. Esse gato só tá fazendo arte, gente. Fica aí. Já quebrou meu relógio aqui, ó. E aí, o que que acontece? Quando a gente bloqueia essa energia... Deixa eu botar o gato para fora, gente, peraí. Só tá fazendo gatices aqui. Quando a gente bloqueia essa energia, vai dar algum problema em alguma área do nosso corpo. E às vezes isso é tão inconsciente que a gente nem imagina. Quando que eu ia imaginar que naquele momento, porque assim, você vê que a gente dá até risada aqui. Eu tinha um bêbado que morava aqui perto, e quando a minha sobrinha era bem menininha ainda, e ela é muito bonita, uma polaquinha de olho azul e tal, depois eu até mando uma fotinha dela para vocês no grupo. Tinha um bêbado que ficava perturbando a vida dela. E ele pegava e ficava passando a mão assim na barba e falava assim: ai, a minha barba tá tão bonita e o nome dela é Barba. Olha que loucura. E até hoje esse estrupício perturba ela na rua. Então, eu digo para vocês o seguinte: quem que na adolescência ou na juventude não passou por essa situação? Do famoso assédio. Seja um assédio na escola, seja um assédio no trabalho, seja um assédio de um vizinho. E quando a gente passa por esse tipo de situação, a gente bloqueia essa energia. E quando a gente bloqueia essa energia, ela vai fazer falta na nossa vida em algum momento, em alguma área da nossa vida. Olha que interessante. Eu falei assim, eu vou trazer para compartilhar com as meninas, porque eu achei assim bem interessante. Eu não sei se por acaso alguém quiser compartilhar, se na adolescência passou por esse tipo de situação, ou na idade adulta. Pois era. Oi. Então, você falou agora disso, a gente fica pensando, né? A gente nunca Sim, liga muito uma coisa à outra, mas o que eu me lembro foi eu já estava começando a faculdade, ali pelos, sim, sei lá, 19 anos. E aí eu estava buscando uma maneira, a minha faculdade era cara e pesava para os meus pais, né? sim, Então, eu fui buscar maneiras de conseguir alguma bolsa, alguma coisa para diminuir aquele custo, né? sim. E eu fui, tinha uma das minhas tias era diretora de uma empresa e eu fui falar com o dono, né? Ela achou que podia conseguir alguma coisa. E era uma pessoa já muito idosa, muito, sabe? E eu expliquei a situação, ela já tinha falado, né? Hum, Eu era muito nova. E uhum. ele veio para me beijar. Sabe aquela Hum, pessoa já Sim, muito velha, com aquela boca toda mole, assim, sabe aquela coisa, uma sensação horrível? sim, E assim, eu estava ali tentando uma ajuda, você está entendendo? sim, E isso muito, não é sempre, mas de vez em quando eu me lembro, né, da situação assim, desagradável. Você é uma sim, menina, está pedindo você está quer ajudar e a pessoa se aproveita disso, entendeu? Para, é bem, na verdade, não ajudou nada, mas fez esse tipo de coisa e que eu fiquei nojo, sabe? Tanto nojo. Não uhum. sei para você se isso fisicamente teve algum resultado, aconteceu alguma coisa, realmente não me lembro.
Sim. Mas aconteceu isso e foi assim, é uma lembrança bem desagradável, É. entendeu? Eu acredito que, porque assim, é muito Mas sutil. já faz muito tempo. Sim. Eu acredito, Marineide, que deva ter reverberado alguma coisa assim no físico, porque essas coisas. Eu nunca imaginei que o negócio fosse tão profundo assim. Nunca passou pela minha cabeça. É. E reverberou no físico. Eu falei, gente, e hoje eu tive a oportunidade de botar para fora. Eu só sei que me deu uma crise de choro, que eu falei, gente, quando que eu ia imaginar? E eu sempre tive medo desses noia, desse povo esquisito de rua. Eu sempre, ó, perna para quem tem. É. Porque sempre me deu muito desconforto. E hoje eu tive a oportunidade de botar para fora isso daí. Eu falei, gente, que doideira. E foi engraçado, porque, tipo assim, eu foquei no processo. Eu falei, mas por que estouraram só o cadeado do portão de casa e o resto tá tudo belezinha, não mexeu com mais nada? O que esse cadeado tá vindo para me Eu com mostrar? Porque eu, nada. eu, eu gosto de ouvir muito esses pequenos detalhes que o universo traz pra gente, né? E aí me veio todo esse É. avalanche. Eu falei, gente. E aí me fez lembrar também de cenas que eu não sei vocês, mas eu passei muito por isso. No meu trabalho, no profissional, virava e mexia, sempre tinha gente perturbando as minhas ideias. Eu sempre fiz vista grossa. Eu fingia que não era comigo, eu fingia demência, mas sempre foi uma energia assim que sempre me perturbou. E é uma coisa muito chata, assim, porque, tipo assim, eu sou o tipo de pessoa que eu nunca dei moleza para isso. Eu não concordo e não aceito, e sempre fui muito firme nesse sentido, com relação a caráter, ética e tudo mais. É. Mas é uma coisa que me feria muito, me machucava muito. E quando que eu ia imaginar que algo lá dos meus 12 anos de idade ia reverberar com tanta força ao ponto de, em seguida, eu ter tido esses problemas de mão, de alergia e tudo mais. Pensa bem, que negócio louco. Então, são coisas assim que a gente bloqueia a nossa sexualidade, a gente castra por medo, por não se sentir segura, ou por passar por esse tipo de situação igual você passou, e que às vezes a gente nem imagina que aquilo ali causou uma ferida e trouxe um dano, às vezes até físico, em alguma área da nossa vida. Olha que louco. É. É louco mesmo. Porque é Eu uma nunca lembrança imaginava. que, assim, assim, eu também não tinha ideia, não tenho ideia de nada disso, né? Sim, Mas é uma coisa que me incomoda até hoje. Ele já deve ter morrido há muito tempo, né? Porque ele era muito. sim. Mas, assim, a situação me incomoda, É, sabe? é. Você tirar vantagem, é o tirar vantagem do mais fraco, digamos assim. Mas é isso mesmo, é tirar Era vantagem do mais fraco. Sim, é uma situação muito dolorida. é, É bem isso mesmo. é. E quando remete a essas questões de Agora, deixa eu te sexualidade, falar uma outra. pode falar? Não, é porque eu notei aqui uma outra coisa. Ah, É, cadê? É o seguinte, essa Ana, que as mentais, né, a as meditação. meditações, eu tive, como é que eu vou te dizer? Eu tive sonhos, não me lembro, não sonho. É realmente ao Tá meio falhando a sua internet. período que fez as meditações, eu tive sonhos aqui, não, A internet está meio tá congelando. bom. Vê se você A me internet tá meio congelando, a gente não está conseguindo te ouvir direito, Marineide. Eu só escutei essa parte que você não. falou que você teve É porque sonhos. bem, muito nítidos, sabe? Muito, muito. Eu lembrar o sonho, acordar lembrando assim como se eu estivesse naquele momento vivendo aquilo. Quando eu Olha acordei só, para ir no banheiro, sim. entendeu? Foram duas vezes. E Uhum. hoje, inclusive, eu acordei para ir no banheiro e assim,
já devia estar virando 6 horas da manhã, e é como se eu estivesse vivendo aquilo naquele momento, entendeu? Aí acordei para levantar. E é uma coisa que não acontece comigo, entendeu? Que show, sonhos lúcidos. Isso é muito Sonhos bom. lúcidos mesmo. Isso é muito bom. Eu não lembro se foi Para quem não alguém, lembra, né? Eu não lembro se foi alguém desse grupo que falou que sonhou, aí acordou, foi no banheiro, voltou a dormir e continuou sonhando. O sonho teve continuidade. É alguém daqui ou não? Eu lembro que alguém comentou comigo. não sei. Não, eu comentei com você que eu fui ao banheiro, era umas 4, acho que 5 horas da manhã. Aí eu levantei, fui no banheiro e falei assim, eu vou dormir mais um pouquinho. Aí eu dormi 20 minutos e tive uns 3 ou 4 sonhos. E daí que eu acordei. Olha só. Aí, quer dizer, não foram nem sonhos, acho que foram revelações do que aconteceu ali. Bom, Foram isso é ótimo. resoluções de situações ali. Aham, isso é ótimo. Mas eu lembro que alguém falou com muita clareza, falou assim, ó, eu dormi, estava sonhando. Aí eu acordei, fui no banheiro, aí eu voltei a dormir de novo e o sonho, ele teve continuou o segundo capítulo, Teve o segundo capítulo. segundo capítulo. Ô, Vera, Ah, Vera, isso ah, aconteceu comigo uns dias atrás, antes da nossa mentoria, e eu sim. comentei com você lá no Ah, yoga. então foi você, isso mesmo. Eu comentei que aconteceu isso mesmo, meu sonho continuou. E detalhe, colorido. Olha só Uhum. Continuei o sonho. Bem interessante, bem legal. que interessante. Ó, a Simone compartilhando com a gente aqui, mediante a isso que eu contei para vocês da minha adolescência, ela disse que já aconteceu com ela também, já passou por isso. E ela teve um sonho muito realista também com o irmão dela. Pois é, coisas aí que a gente vai liberando, vai soltando. É isso aí. Mas foi bem produtivo nesse sentido, viu? E o coelho tá dando certo de vocês usarem essa energia? Sim, com certeza. Eu até Ótimo. botei seu nome na minha coelha aqui. Eu falo todo dia, bom dia, Vera. Olha só. Essa sua chama Cleide, a minha chama Vera. Olha só. A minha Cleide tá aqui do ladinho, ó. Não, brincadeiras à parte. É que assim, Olha lá, vai fazer Cleide. 2 anos que eu. Faz 2 anos vai fazer 2 anos que eu perdi a minha irmã e a minha irmã chamava Verônica e eu chamava ela de Vera, Olha sabe? só. Uhum. E toda vez que eu venho aqui e falo assim, bom dia, Vera, eu tenho a impressão que eu estou falando bom dia para ela. Olha só. Pois é. Elis, quer comentar alguma coisa? Como que foi os processos aí? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, comigo foi bastante dolorido. Dolorido, muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E daí também eu passei mal, garganta, pulmão, dor, tudo quanto é lugar. As Uhum. pernas não cabia, não tinha mais aonde doer. Uhum. Mas eu ouvi vocês comentando, né, das melhoras, né, e dos sonhos, né? Sonho eu Sim. nunca tive. Eu não Uhum. tenho sonho. Até mesmo esse dia atrás estava preocupada porque eu não tenho sonho. Você tem sonho, mas você não lembra dele. Eu não lembro. Uhum. Uhum. E daí eu acho bastante esquisito isso, porque a minha mãe reclamava muito sonhos, a minha irmã falava que tinha sonho. Eu falei, não, mas eu não tenho sonho, eu não sonho. E falavam para mim que não podia dormir de barriga para cima, que sonhava. Minha mãe não podia dormir de lado nenhum, né? Porque ela sonhava. E assim, eu vejo as outras pessoas também comentando que viram Uhum. no sonho, que Sim. tiveram. Eu não tenho sonho. Uhum. Meu sonho, quer dizer,
se eu tô sonhando, tá, eu tô sonhando, mas eu não tô lembrando. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Geralmente, quando você acorda de manhã, você acorda muito rápido, de sopetão? Hum, tipo, ó, eu acho que eu acordo normal. Acorda, já Sei lá. levanta, já de sopetão ou não? Hum. Às vezes que eu acordo, eu tenho acordado assim até as 4:30, que é até um luxo estar dormindo até as 4:30, sabe? Porque Hum. a gente, depois da menopausa, a gente não consegue mais dormir, né? É assim, eu tô dormindo lá pelas 4:30, 5 horas. Outro dia eu acordei 5:30 da manhã. Uhum. Acordei, boa, e fui no banheiro, mas assim, tudo tranquilo. Não Uhum. acordo assustada, não acordo mal-humorada, não acordo e fico, sabe? Ai, que saco, não. Acordo bem, mas acordo e vou no banheiro, aí depois eu volto, ainda fico mais um pouquinho na cama, e depois eu levanto para ir para trabalhar. Costuma Mas dormir assim, pesado? pesado, É, pesado que tipo assim, se te arrastar ali, tirar da cama e colocar em outro lugar, você nem acorda? não acordo. Acorda. Tranquilo, acordo. É, tanto que o Adilson, esses dias, como eu tava muito ruim, ele falou assim pra mim, você tava roncando muito, né? Eu falei, mas também tava com dor em tudo quanto é lugar, né? Uhum. Ele não pode mexer, se mexer na cama, eu tô do lado e eu acordo. Nossa. Se ele, se Geralmente ele, quem tem sono leve tem facilidade em recordar dos sonhos, porque fica meio é, variando, né? É estranho você ter essa dificuldade de recordar dos sonhos. então eu não sei o que é que aconteceu, o que é que eu fiz, eu Tem não algumas sei. coisas que dá para fazer, viu? Primeiro, ao Hum, acordar de manhã, você procurar se mexer o mínimo possível e tentar recordar do sonho. É uma dica também que ajuda. uhum. Segundo, argila com açafrão na testa também ajuda. Colocar várias vezes, porque Na glândula, né? ajuda a descalcificar a glândula pineal. Bem aqui na Uhum, região aqui, ó, entre as duas sobrancelhas, ó, nessa rodelinha. uhum, Faz a é, pastinha de argila, põe uma uhum, pitada de açafrão, um cabinho de colher de açafrão, põe um pouquinho de água, faz uma pastinha não muito mole, não muito dura, passa no paninho e encaixa aqui nessa região da testa. Passa uma uhum, fitinha crepe aqui, para ficar firminho, e uhum. deixa por 3 horas todo dia. E aí você faz isso por um bom tempo. Ele ajuda bastante a descalcificar a pineal, ajuda a regular os hormônios. A gente se sente Então, muito bem. é, eu estava ouvindo alguém falar sobre o cogumelo juba de leão, que Ah, é para, que diz que é bom para, e também o cogumelo do sol, que eu hum, nem conhecia. E o cogumelo do sol, inclusive, diz que ele desbloqueia todos os hormônios da gente. Diz que libera tudo. que legal. Mas aí é cápsula para comprar? É, gota, Ah, é gota. é, é efeito cintura. Que interessante. Então, tem algumas coisas que eu estou pesquisando, sabe? Hum, E que eu descobri maravilhoso, né? Porque não tem contraindicação, não tem nada, e, e a glândula pineal também diz que desbloqueia a, a juba de leão, como ele hum, é para concentração, para foco, para estudar, né? hum. Para a gente desbloqueia tudo. Que legal. Uhum, e entrando nessa onda de cogumelos, mas eu vou entrar mais a fundo ainda, porque para a gente poder ter como, ai meu Deus. Mais uma opção, né, para a gente poder estar ajudando aí nessa caminhada nossa, né? Uhum. Uhum. Nossa, interessante. Eu vou dar uma pesquisada sobre, achei bem interessante.
o cogumelo do sol também, como que é o Agaricus blaze, né? Nem sei. É, diz que é muito bom. Diz que Que, até é le- bom para emagrecer também, porque ele regula tudo, todos os hormônios. que legal. Interessante. Uhum. Uma opção aí para a gente estar estudando e dando uma olhadinha aí. Então, eu falei assim, é bom porque a gente tá. Eu não paro mesmo, né? Uhum, Minha cabeça não para, então eu fico o tempo todo. Aí assistindo outro dia o rapaz, o Chico Abelha, que é um. Ele é um pesquisador nato, né? uhum, Ele foi numa uma fazenda e a fazenda era do doutor, Fazenda Abe. uhum. E ele que iniciou a pesquisa, né? Mas eu achei estranho, eu falei assim, mas que negócio esquisito esse negócio de cogumelo. Daí, desliguei o celular, tudo. No outro dia, mas apareceu uma enxurrada de cogumelos, de propaganda de cogumelos. Eu falei, ué, mas eu nunca ouvi isso daqui, né? Por que que eu tô vendo esse negócio agora? Aí Sim, eu falei, porque eles querem que eu tô trabalhando com isso, ele quer que eu vou, sim. né? Eu vou atrás. Aí, Interessante. aí me aguçou mais a minha Estudar um vontade, pouco né? mais do assunto, né? Aham. Uhum. Que legal. Isso é bom. Porque se fosse uma coisa assim que tivesse contraindicação, eu não vou atrás. Sim. Mas eu gostei por causa de não ter contraindicação, né? Uhum, E se pode tomar todos os dias, né? uhum. Perfeito. Então, Muito bom. daí eu vou fazer também esse da Da argila, argila. Uhum, vou fazer também, uhum. porque já várias vezes que dizem que olhar para o sol, né? De tardezinha, diz que Também. destrava também, né? E eu Uhum, olho para o sol de tardezinha, eu uhum, fico olhando ele bem uhum. no Quando ele já horizonte, tá né? bem indo embora, né? Uhum. Isso mesmo. Uhum. É isso aí. São coisinhas que a gente vai aprendendo e vai fazendo. É, então eu até tenho vontade de sonhar, vontade de acordar, E né? acordar do Mas eu, sonho, né? aham. E Mas acho tão solicita à bom. noite. A hora que você for dormir, solicita. Para que você possa recordar do sonho no outro dia de manhã, quem sabe. Um dia Uhum. desses aí você consegue. Ai, nossa, seria muito bom. É isso aí, é tentar. É. Uhum. Vai que dá, É né? tranquilo. É bem, Vai. Uma hora ou outra eu vou conseguir, porque com tem certeza. bastante coisa pra gente fazer, né? Perfeito, aham, é isso aí. E é treinando, treinando, treinando até chegar uma hora que você vai recordar, sim. Uhum. Então, e a minha experiência foi tranquila depois do quarto dia. É, né? Tranquila. Uhum, Ontem e antes de ontem tô belezinha, mas uhum. até. O terceiro dia foi terrível. Até o terceiro Senhora, dia. É olha, limpeza? eu nunca senti tanta dor de cabeça. É limpeza. Eu tenho ideia, porque de vez em quando eu entro nesses processos, Deus me livre, às vezes nem o remédio corta. Você toma remédio e não resolve. Porque não é físico, né? Uhum. Mas é Então, limpeza, a é minha limpeza de filha. código genético. Aham. A minha filha falou assim, toma 2 dipirona de uma vez, mãe. Eu falei assim, eu tô tomando, mas não tá resolvendo. E outra coisa, eu tinha medo de ter pego uma dengue ou outra coisa, que meu Sim, filho pegou dengue. Minha filha pegou dengue semana passada. sim. Aí essa semana quem pegou foi o Vinícius. Uhum. E o Vinícius, assim, ele é fortão, grandão, assim, ele não é difícil alguma coisa derrubar ele. Sim. E derrubou, ele ficou ruim. Aí eu falei assim, não, eu já tô com meio com receio, né, de ser alguma coisa. Então eu não vou tomar nada, só vou tomar o dipirona só de 4 em 4 horas, no mínimo. E vou ficar na minha cama quietinha aqui. Deixa a casa que se exploda, deixa tudo que, né? É bem isso mesmo. E daí, Mas é isso daí mesmo. quando foi na segunda-feira à tarde, eu tava melhor. Mas, nossa.
Eu não suportava a minha cabeça, Eu nem imagino. aguentava, sabe, de dor. Uhum. Eu imagino, isso é terrível. Mas Mas, fui beleza. firme. Mas é processo de cura, gente, faz parte. É bem isso Uhum. mesmo. O importante é a hora que passa, vocês percebem que o corpo vai ficando mais leve. A alma vai ficando mais leve. Nossa, Uhum. quando passou mesmo, eu senti já que minha cabeça já era outra. Não Uhum. aquela que estava atrás, Sim, quando começou, né? Doer. sim. Uhum. Foi bem melhor. É Porque, bem ó, assim. doeu sexta, sábado, domingo, Hum, segunda. uhum. Mas segunda-feira já foi mais leve, né? É, né? Nossa, até chegar segunda-feira foi de doer. Foi feio. Mas Uhum. depois, e eu achei engraçado porque a gente começa a colocar um monte de empecilho, né? Eu fiz um bolo com farinha de trigo, eu nem cheguei perto do bolo, porque aí teve também o pão da minha mãe, eu comi o pão da minha mãe, depois que eu comi o pão da minha mãe, eu falei, não posso comer pão, eu esqueço. Aham. E aí depois eu deixei mais leve, mais suave, para mim ficar mais tranquila também, né? Porque se eu Sim. ficar pilhada, se eu ficar, Uhum. hum, eu vou arranjar minha cabeça, Pior, é bem isso mesmo. né? Pois Então, é, daí eu fiquei numa boa, e aí foi bem. que bom. Mas agora só tá ainda resfriadinho, tosse um pouquinho, né? Mas eu Uhum. não sei o que que eu podia tomar, o que que não podia, né? Sim. Uhum. Eu fiz tudo bem, Que fiz bom. sem eu vou sofrer. Esses Limpando, dias isso vai é bom. passar. Uhum. Esses dias vai passar. Bom, isso mesmo. Então, gratidão aí pelo compartilhar. Mais alguém quer compartilhar, pessoal? Deixa eu só tira uma curiosidade aí. E Hum. quem dorme bem à noite, que pode levar a cama, o corpo, tudo mais, daí não sonha muito? Não sonha, mas é que às vezes o que acontece? Todo mundo sonha. Só que quando você dorme muito pesado, você não consegue recordar do sonho. E às vezes o não conseguir recordar do sonho é porque a gente acorda já muito afobado. E o mundo dos sonhos é um mundo muito sutil. Então, quer dizer, se você se mexe demais, se você acorda já se mexendo demais, a chance de você esquecer do sonho é muito rápida. Não que você sonha, mas aí você esquece do que você sonhou, Entendi. por causa dessa Não, é que mexelança. não, os meus sonhos, eu durmo muito bem à noite, sério mesmo. Para mim, pode levar eu, a cama, a casa, botar no outro lugar, que eu vou acordar lá no outro lugar. Eu também sou bem Eu assim. durmo muito, eu durmo muito pesado, Vera. Sim. Para você ter uma ideia, Vera, eu durmo, meu sono é tão leve, mas é tão leve que pingo de chuva, eu não escuto nada na minha casa. Não, tá Uhum. chovendo lá fora e eu não estou escutando. Eu chego lá no meu quarto, eu deito para dormir, eu escuto. Pode acontecer qualquer coisa. Deu 3 horas da manhã, começou a pingar, não é chuva, não é Hum. chuva, assim. Hum. Eu levanto porque eu tenho que tirar alguma coisa que está molhando, fechar melhor a porta, eu acordo. Eu imagino. Essa sono é leve mesmo. Meu sono é bem leve. E o meu pai tem um sono muito leve, muito leve. Hum. Ele reclamava com a gente que o barulho dos pernilongos não deixava ele dormir de noite. Meu Deus. Geralmente quem tem um sono muito leve desse jeito tem um sistema nervoso muito agravado. O E sistema geralmente nervoso? sistema nervoso agravado. E geralmente a galera que tem TDAH tem isso, tá? É só por isso, só por isso, então. Tá É bom. sistema nervoso Isso agravado. então. Ô, Vera, Ah, então quer dizer que quem dorme bem não tem problema no sistema nervoso. Ótimo, Vera. é, Mas então, é mesmo. Sim, o sistema ô, nervoso é mais Vera, sensível. o meu pai, ele é.
tem dislexia, mas ele Sim. não tem TDAH? Mas ele tem ele acorda com facilidade? Meu pai? Não, mas muita facilidade. Geralmente quem tem TDAH, dislexia, essas coisas, tem sono leve, viu? Porque o sistema nervoso ele é agravado. O meu pai, ele tinha também problema de dislexia, o soninho dele era leve, ele Meu sempre pai não. reclamava. Uhum. A minha mãe falou assim, eu descobri isso domingo, viu? Que meu pai era Hum. disléxico. Aí, mas apesar de saber já que ele toda a vida ele tinha uma coisa, era dislexia mesmo, porque não tem uma frase que ele não conta pelo menos metade das palavras. Olha só. De verdade. Eita. Ele se lembra daquele chocolate Charge? Sim. Meu pai dizia que era o meu nome. Dizia que era o quê? O nome dela? O meu Ah, nome é Elisângela. E ele dizia que Charge era o meu nome. Porque ele comia todas as palavras. Para ele, Charge e Elisângela era a mesma coisa. Eu te entendo, porque meu pai também comia as palavras. Ele não falava sujo, ele falava chujo. Uhum, Espuma, ele não falava espuma, ele falava escuma. uhum. Então ele trocava a letra, troca a letra, né? Sim. Mas no cálculo não tem para ele. Ele é O muito bom disléxico é mesmo. assim mesmo. Meu pai era igualzinho. Uhum. Louco, né? É, então, e é muito louco. E daí eu falei assim, nossa, e meu pai tem sono leve, né? Uhum. E agora você falando assim, eu falei, então deve ser por isso mesmo, né? Porque É eu e ele tem sono leve. E o isso meu mesmo. sono, se eu acordar, por exemplo, meu marido minha casa ele vai dormir meia-noite e eu já Sim, tô dormindo, eu acordar meia-noite, dá o que fazer para dormir de novo. é isso aí. Mas é um sistema nervoso muito sensível. A gente chama ele de muito agravado. Nossa. Daí eu falei pra ele outro dia, eu falei assim, olha, se você perceber que eu tô dormindo, deixa eu dormir. Não importa, você sai do quarto, vai dormir em outro lugar, por favor, porque se eu tô precisando, se eu tô dormindo ou roncando, sei lá, o que eu tava fazendo de barulho lá, né? Uhum. Eu falei pra ele, falei assim, sai dali, não me acorda, não me incomoda, porque daí eu não durmo de novo. E eu não, se ele for dormir 2 horas da manhã, eu acordar, não dou mais. Eu imagino. Uhum. Pois é. E é E isso, é isso aí, né? meninas. Pois é. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Senão a gente já vai encerrando por aqui. Eu vou comer, não, eu vou dormir. Não, Nossa, olha lá, meu Deus do céu. Então, mas tá bom. Então, tá, meninas, ó. A próxima daqui 52 dias, tá? Vamos ver o que vai ser trabalhado aí. Conforme a gente Uhum. for abrindo aí a energia das ondas encantadas, a gente já vai percebendo mais ou menos o que vai ser trabalhado. Eu tenho Beleza. mais ou menos algumas coisas aqui, mas ainda tá bem no comecinho. Bem cru, E né? tá bem cruzinha ainda, porque nós estamos na primeira onda encantada, né? Que é a onda encantada aí que adentrou aí. Mas vamos aguardar aí, e a gente vai conversando. E geralmente é Beleza. como eu falei para vocês, a cada 52 dias tem o fechamento. Ah, e tarefa de casa. Esses 52 dias agora é o momento de planejar, tá? Lembra que vocês escreveram lá para mim o sonho de vocês, a ideia de vocês. Agora, 52 dias para planejar. Botar no papel. Como que eu vou realizar esse meu sonho? O que eu tenho que fazer para realizar esse meu sonho? Porque o castelo branco, ele traz uma expansão muito grande de consciência no sentido assim, você vai começar a enxergar, são 52 dias que você vai enxergar além do que você enxerga no aqui e agora. Você vai visualizar coisas mais profundas. Por exemplo, um está enxergando até aqui, você vai estar enxergando muito mais.
Mas também é uma energia que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser muito crítico, muito crica, muito it, tá? Porque como a gente vai estar com uma visão expandida, a gente vai estar enxergando aquilo que os outros não enxergam. E aí a gente precisa respeitar o livre-arbítrio do outro, os processos de aprendizagem do outro, porque cada um tem seu processo de aprendizagem. E às vezes tem pessoas que demoram mais para aprender. Mas essa energia que a gente está recebendo aí desses 52 dias é justamente para o famoso desenvolver a visão além do alcance para a gente colocar no papel aquilo que a gente vai fazer para poder colocar nosso sonho, trazer nosso sonho aí para o mundo da concretude. Beleza? Ô, Vera, só uma perguntinha. Aquela meditação lá a gente pode continuar fazendo nesses 52 dias? Se quiser fazer, pode fazer sim. Pode fazer, né? Pode, porque aquela meditação lá, ela movimenta muito a energia de Kundalini. E a energia de Kundalini é a energia da criação, da criatividade. adoro. Por Eu isso adoro que essa pegou coisa. bastante a lombar, pegou o umbigo de vocês, esquentou essa parte de baixo. Pode fazer sim, não tem problema não. Então tá bom. Beleza, Beleza? beleza. Então, gratidão aí a todas, tá? Pelo compartilhar aí. E a gente sempre aprende com vocês e vocês aprendem com a gente. Isso é o mais importante, o mais gostoso aí desse processo. Com certeza. Obrigada. Então, tá bom. De nada. Bom Valeu. descanso. Valeu, Agradecida, boa noite. boa noite. Tchau. Tchau. Tá. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite.